Meus irmãos, então, Lucas capítulo 18, o Evangelho de Lucas, isso aqui é a primeira carta que Lucas escreve para o seu amigo Teófilo, né? Então Lucas escreve duas cartas. Lucas, poderia dizer que aqui é 1 Lucas e 2 Lucas, o livro de Atos, né? Então Lucas é um médico grego, que ele acompanhou, né, o ministério, principalmente do apóstolo Paulo, de perto. Então você pode observar, no capítulo 1 aí, Lucas ele escreve todo o seu livro baseado em narrações e histórias que ele ouviu, principalmente de Paulo ali. É interessante que nós vemos livros da Bíblia escritos sobre inspiração e sobre revelação, assim, né? Veio a mim a palavra do Senhor, né? Você vê João escrevendo, né? E João escreve, fora de mim, ou em mim eu não sei, mas o Senhor me levou de um jeito para um lugar, e Ele me mostrou coisas, e eu escrevi. E a gente dá tanta ênfase para essas coisas, né? Para essas experiências miraculosas, mas aí a gente vê Lucas escrevendo. Depois de curada a investigação, depois que eu conversei com muita gente, eu vou escrever para vocês. Simples. E é inspirado. É Bíblia, ela é palavra de Deus, né? Ela não tem nenhum crédito menor do que os outros livros, porque Lucas simplesmente se empenhou e conversou e pesquisou como historiador para escrever para nós. Então, Lucas é um evangelista que tem muito a nos ensinar. E no capítulo 18 aqui, meus irmãos, ele traz para nós uma parábola que todos nós já, em algum momento da caminhada cristã, já ouvimos, né? A parábola do juiz iníquo e da viúva. Então eu quero ler com os irmãos o capítulo 18, dos versos 1 até o verso 8. Tudo ok aí? Todos nós achamos aí? Lucas, capítulo 18, dos versos 1 ao verso 8 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida, palavra essa que é suficiente para nos conformar, para nos ensinar, para nos exortar, para nos consolar e para nos trazer vida. Que o Espírito Santo, Senhor, fale conosco, principalmente com relação à ordem que o Senhor nos coloca aqui de orar, e não somente orar, mas orar com persistência, com perseverança. Senhor, nós somos falhos, e desde já eu peço perdão ao Senhor, em nome da igreja. Tenha misericórdia de nós, Pai, e restaura o nosso altar diante do Senhor, para que nós venhamos a perseverar na oração, para que possamos ser constantes sempre, confiantes no Senhor, Pai. Fale aos nossos corações e nos convença, abre os nossos olhos, nos dê entendimento, Pai. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus aqui então ele conta uma história para falar de oração. E Jesus aqui ele ensina duas coisas. E com uma eu e você estamos até familiarizados. Mas outra aqui parece que a gente vira e mexe e deixa de lado, né? Você pode ver aí no verso 1 aí da sua Bíblia. O texto vai dizer que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Então, de alguma maneira, a gente está familiarizado com a ideia de que crente deve orar. Isso aí é ponto pacífico para nós.
Mas ele fala que é não somente orar sempre, mas nunca esmorecer, nunca desanimar, sempre perseverar, sempre ser constante. Eu acho que nessa parte a gente tem sido relaxados, né? É interessante que o John Charles Riley, ele escreveu um comentário sobre Lucas, né, no século XVIII, e ele vai dizer que a oração deve ser sempre interessante para os cristãos. Eu, ultimamente, eu tenho lido um pouco mais sobre oração. Tem sido um motivo de curiosidade minha, né? Eu tenho percebido que eu não tenho orado como deveria. Então eu tenho que aprender a orar. Como que a gente aprende a orar? Estudando sobre a oração. Não tem outro jeito. Quando a gente olha, por exemplo, para as orações de Daniel no capítulo 9, né? As orações de Daniel, as orações de Paulo em Efésios, em Colossenses, as orações de Neemias, as orações de Esdras, as orações de Ana, né? As orações de Isabel, a oração de Maria. Nós vemos que as orações delas estão amarradas com as Escrituras. Eles oram porque eles conhecem o Deus das Escrituras. Daniel 9 mesmo, quando ele começa a oração, ele vai dizer que depois que eu li o profeta Jeremias, então eu clamei ao Senhor. E como que ele clama ao Senhor? Baseado na Bíblia, baseado nas Escrituras. Então a gente vai ver um pouco sobre isso. A gente tem que aprender a orar, meus irmãos. Orar é simples, orar é falar com Deus. Mas será por que a gente não tem perseverado na oração, né? Então Riley, ele vai dizer que a oração deve ser sempre interessante para os cristãos, deve ser algo que você deve sempre satisfazer essa curiosidade. Eu vejo que às vezes as pessoas perguntam muitas coisas, mas não têm curiosidade de ir atrás, de buscar esse conhecimento. Isso é ruim, principalmente para os cristãos, né? Nós vivemos numa sociedade onde há muita informação e pouco conhecimento. A gente não quer conhecer as coisas, a gente quer dar uma gugada, né? E com a Bíblia a gente faz isso. Meu irmão, não faça isso, isso é perigosíssimo. Não busque informação da Bíblia no Google, não busque. A chance de você ser enganado é muito grande. Lá tem informação, mas às vezes você vai buscar uma informação de um jeito que não deveria. Então ele vai dizer que a oração ela é interessante para os cristãos. Ela faz parte da minha vida e da sua. E é interessante que o Riley também vai dizer que a oração é uma das evidências da conversão. Olha, isso é sério. Isso é sério. Tiago, ele aponta para nós que a fé, ela é visível. E aí a gente faz uma reunião de oração. Aí a gente faz uma, mas às vezes você não pode vir, é normal, a vida é corrida. Mas a gente faz duas, a gente faz três. A gente já está em outubro e a gente vem fazendo reuniões de orações uma vez no mês, né, para todos nós, 2 vezes por semana. E a gente percebe que muitos de nós não temos orado. Eu queria acreditar, meus irmãos, que a falta de oração com a comunidade, ela só é aqui, mas em casa a gente ora, mas a gente sabe que não. As nossas orações é mais, obrigado por essa comida em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado porque eu vou pegar a estrada, me guarde do acidente em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa que eu estou precisando de receber um dinheiro, abençoa que eu tenho que vender um negócio. Senhor, abençoa que eu estou doente. Então observa, as nossas orações são na verdade mais petições para satisfazer as nossas necessidades, né? Muitas vezes nós não temos interesse em desenvolver um relacionamento com Deus. Já pensou se toda vez você chegasse na sua vizinha e falava, vem cá pedir um litro de leite. Aí depois você toca a campainha de novo e falou, vem cá pedir um xícara de arroz. Aí no dia, você vem cá, preciso de um quilo de carne. Aí você vai lá de novo, preciso de um pé de alface, preciso de uma cebola, preciso de um alho. E você só vai na sua vizinha para pedir. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu e minha vizinha, nós temos um relacionamento muito bom. E sua vizinha vai falar assim, gente, mas que vizinhazinha sem vergonha é essa? Eu só vim aqui para pedir. Né? E às vezes a gente acha que tem um bom relacionamento com Deus, mas a gente só tem um relacionamento com Deus só para pedir. E Ele não é o nosso Deus, né? Ele é simplesmente um mordomo que está lá em pé, né? E a gente aperta um botão ou a gente levanta a mão e Ele fala, pois não. Então a gente esfrega a lâmpada e Ele aparece e fala, você tem 3 desejos.
Então, meus irmãos, quando ele fala sobre ser interessante para os cristãos a oração, e a oração é uma das evidências da conversão, eu falo com isso para que nós possamos analisar nossa vida. A minha função aqui é fazer com que você analise a sua vida todos os dias, para que você não caia num auto-engano de que você é crente. Você não pode achar que é crente sem ser crente. Você não pode. Se você está aqui achando que é um bom crente e não está preocupado em reavaliar a sua vida todos os dias, se arrepender e prestar atenção na sua vida para ver se de fato você nasceu de novo, talvez eu não tenha feito um bom trabalho. Então, meus irmãos, eu não quero que você fique confortável com o seu cristianismo. A gente não pode ser confortável com o nosso cristianismo, né? A gente peca demais, né? A gente tem uma ficha suja, a nossa capivara com o Senhor é feia. Mas quando a gente entende o que Cristo fez, aí a gente vai puxar a nossa capivara. A capivara agora é diferente, porque Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu. Nós somos agora filhos. E agora o nosso relacionamento é um relacionamento voltado em amor, em serviço, em doação do nosso tempo, dos nossos dons. E talvez a gente não vê muito isso. Então eu quero que você sempre tenha em mente, que você analise o seu cristianismo, analise como você vive a sua vida, analise se o mesmo esforço que você empreende para trabalhar, o mesmo esforço que você empreende para juntar um dinheiro para viajar, o mesmo esforço que você empreende para melhorar de vida, o mesmo esforço que você empreende para qualquer outra coisa, é o mesmo esforço ou maior para o reino de Deus. Porque se tiver desregulado esse negócio, porque ele tem que estar desregulado. Lembra disso? Ele tem que estar desregulado, porque primeiro a gente busca o reino. Então, se sua vida estiver equilibrada demais, tem alguma coisa que você está... Então, eu quero que você sempre pense na sua conversão, pense se você de fato nasceu de novo, pense na sua vida diária, se ela demonstra evidências de alguém que ama Jesus, evidências de alguém que vive aquilo que a gente canta. Que a gente canta muitas canções bonitas, né? Senhor, tudo eu te darei. Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Senhor, eu amo o Senhor tanto, tanto, tanto. Aí qual foi a última vez que você orou e falou com Jesus assim, para render graças e agradecer por tudo que você tem, até pela coisa ruim que está acontecendo? Então, meus irmãos, se a gente começar a orar, né, do primeiro jeito que Jesus nos ensinou, que é tirar um tempo a sós com Deus, num quarto, debaixo de uma árvore, sozinho, a gente vai começar a perceber que muitos de nós estamos caindo num auto-engano. Porque se a oração é uma das evidências da conversão, e oração é falar com Deus, e oração é uma evidência de um relacionamento com alguém, às vezes a gente conversa mais com pessoas do que com Deus. E a gente tem que chorar essas coisas. A gente tem que buscar sempre nos voltar ao Senhor. Então, Jesus aqui, meus irmãos, ele vai dizer assim, nós devemos orar. Então não é uma opção. Crente ora. Crente ora. Então, Jesus aqui ele vai mostrar que a persistência é algo que também nós devemos levar em consideração. Porque às vezes até a gente ora, desse jeito mesmo que a gente vai fazendo, como eu disse. Mas às vezes a gente quer orar por uma conversão, a gente ora lá uma semana, para. A gente quer orar por um propósito, a gente para. E a gente até esquece. A gente esquece das coisas que a gente tem orado. Às vezes a gente esquece dos pedidos que as pessoas nos fazem. Por quê? Porque a gente não persiste na oração. Então eu percebo aqui, meus irmãos, esse texto fala um pouco comigo, né? Que às vezes a gente não leva a sério o ensino de Jesus, porque ele casa oração e persistência, oração e paciência, né? Então não tem como eu e você orar orações instantâneas, pedidos. Existem pedidos na minha vida e na sua, e existem pedidos no reino de Deus que vão demorar a acontecer. E como é que a gente tem vivido diante disso? A Bíblia ela mostra para mim e para você que a oração é uma prática constante, é uma prática diária, mas ela também tem que ser persistente. Persistente. A gente tem que ir para a oração e não esmurecer, como ele vai dizer aqui. Não desanimar. Porque às vezes
A gente está orando aí por algum tempo, né? Que a gente julga tão longo. E aí a gente não obtém algumas respostas e a gente desanima. E o Senhor vai dizer, não. A gente deve orar e não esmorecer. Deve orar e persistir. Deve orar e insistir. Sempre. Quando a gente olha para as Escrituras, Romanos 12 vai dizer assim, ó, perseverar na oração. Efésios 6,18, orem em todo o tempo no Espírito, com toda perseverança. Filipenses 4,6, orar sobre todas as coisas, né? Alegrai-vos no Senhor, que sejam conhecidas ao Senhor todas as suas dificuldades, as suas petições, as suas dores, os seus problemas. Ore sobre tudo e todas as coisas. Colossenses 4,2, perseverai na oração. Tessalonicenses, orai sem cessar. E aqui no verso 1, orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca parar. Então, meus irmãos, Jesus aqui, Ele quer que nós não somente oremos, mas também mantenhamos a motivação correta de oração constante. Oração sempre. Por isso Ele vai contar essa parábola. Então, no verso 2 a 5, Ele vai dizer que havia um juiz em certa cidade que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, verso 3, uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Jesus aqui, meus irmãos, ele mostra o dilema de uma viúva, de uma pessoa que não tem ninguém por ela. Ela não tem ninguém, ela é uma viúva. E nós já sabemos, a viúva nesse contexto aqui do primeiro século, ela era totalmente desprotegida. Os órfãos, as viúvas eram extremamente desprotegidas. A Bíblia, ela mostra muito cuidado com as viúvas e com os órfãos. Deus disse que ia abençoar quem cuidasse dos órfãos e das viúvas. Deus disse que ia amaldiçoar quem não cuidasse dos órfãos e das viúvas, né? E isso vale para os nossos dias hoje, né? Graças a Deus, nós não temos, pelo menos na nossa comunidade, um órfão e uma viúva. Uma viúva sem ninguém, né? Como Paulo vai nos ensinar. Porque se tem família, não seja pesado na igreja. Mas a gente sabe, vira e mexe, existem pessoas que não têm ninguém. São pessoas que os filhos estão longe, ou às vezes os filhos abandonaram, ou pessoas que nem têm filhos e são idosas e estão viúvas, ou estão viúvos e não tem ninguém. E a igreja tem que socorrer, é a família do Senhor, né? Então Deus sempre mostrou um cuidado e nos chama a cuidar dessas pessoas, né? Êxodo 22 vai dizer, a nenhuma viúva, nenhum órfão afligireis. É para cuidar, não afligir, não judiar, é para cuidar, é para atender, é para socorrer. Aí ele vai dizer, se de algum modo afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Então cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos, porque se eles clamarem a mim, porque vocês, povo de Deus, não têm atendido as necessidades deles, eu vou ouvir e vou atender o clamor deles, né? Deuteronômio 10 vai dizer que faz a justiça ao órfão e a viúva ama a viúva ama e ama também o estrangeiro, dando pão e vestes. Deus, meus irmãos, Ele se preocupa com essas pessoas que não têm ninguém, são só. E imagina, nesse contexto aqui do primeiro século, às vezes, contexto de guerra, doença, perdeu o marido, perdeu filhos, você está desprotegida. Numa sociedade que a mulher não tinha direitos nenhum. Então a comunidade de fé tem que acolher, né? No Salmo 68, Deus vai dizer assim, ó, que Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, meus irmãos, as viúvas e os órfãos, eles não estão desassistidos. O próprio Deus assiste por eles. E essa viúva aqui é um exemplo de uma viúva desprotegida, é uma mulher indefesa. Ela não possui um protetor natural. Então, Jesus aqui conta essa história e ela não tinha um filho, ela não tinha um marido, ela não tinha ninguém para interceder por ela, ela não tinha ninguém para protegê-la, ela não tinha ninguém para sustentá-la, era ela e ela.
Então, a única coisa que resta para essa mulher aqui é se voltar para o único que tem poder, ao único que pode resolver o problema dela. E quem que é? É o juiz. Então Jesus, ele com essa história mostra para nós a atitude dessa mulher, ela deve ser copiada. Nós quando olhamos para essa parábola, Jesus está querendo mostrar que copia a atitude dela. Jesus aqui, ele enaltece a persistência da viúva, porque o juiz era o único recurso, o único que podia resolver o problema dela, ele era o juiz, ela não tinha ninguém, e ela se volta para aquele que pode resolver o seu problema com persistência. E Jesus, ele descreve quem que era esse juiz, né? Esse juiz aqui, ele é um juiz, e nós sabemos, né? O juiz hoje na sociedade, ele galga um dos maiores postos na sociedade. Ele tem um poder de decisão e hoje em dia, mais do que nunca, nós podemos perceber que em muitas áreas da nossa sociedade, quem tem legislado são os juízes. Então, a canetada de um juiz, a decisão de um juiz, ela pode comprometer a vida de muitas pessoas. E aqui não era diferente. Então ele era um juiz, ele era algo poderoso, ele era um homem privilegiado, uma posição de privilégio. Ele é quem resolve, ele é quem acontece, ele é quem decide, ele é quem faz acontecer. E Jesus aqui vai dizer que esse juiz aqui, ele não tinha temor nenhum, ele não temia homens, muito menos a Deus, ele não temia ninguém, ele não tinha que dar satisfação para ninguém, ele é juiz, acima dele só tem ele mesmo, ele é a própria caneta, ele é a própria lei. Eu não temo a Deus. Quem é essa viúva? Eu que faço acontecer. Então Jesus, ele vai mostrar que esse homem aqui não teme nada. Ele é um orgulhoso, autossuficiente. E a viúva, meus irmãos, por não ter ninguém, ela não tem ninguém, só ela mesma. Então ela vai atrás do juiz para que o juiz julgue a sua causa. E ela encontra na persistência a única solução. E ela olha para todo o seu cenário, e quando ela olha para o cenário dela desaponta. O cenário não motiva, o cenário não encoraja, o cenário desacredita. O cenário tira a fé, o cenário tira a esperança, né? É assim que a gente vê hoje em dia em alguns casos, né? E aqui a gente aprende uma lição muito importante, que eu e você cometemos e nós nunca devemos cometer, meus irmãos. Porque eu e você, às vezes, nós tiramos os olhos de Deus e colocamos na circunstância. Nós colocamos na situação. E a situação dessa viúva aqui era desesperadora. Ele é um juiz, só tem ele é quem resolve, ele é mau, não importa com ninguém, muito menos teme a Deus. Eu sou viúva, estou desamparado, não tenho filhos, não tenho marido. Meus direitos foram violados, então provavelmente o direito dela foi violado. Ela tá importunando o juiz por motivos justos. Ela não faria isso se a lei não estivesse do lado dela. Contudo, ele é quem é. E aqui nós aprendemos essa lição, meus irmãos, que é nunca focar nas circunstâncias. Porque é muito comum, quando eu e você estamos diante de situações que fogem ao nosso controle, quando eu e você olhamos para situações e obstáculos que parecem intransponíveis, a gente desistir de orar. E quando eu e você, nós focamos nas circunstâncias, as circunstâncias, elas podem nos tirar da oração. A gente concentra tanto na realidade das circunstâncias que a gente esquece de quem é esse Deus ao qual nós estamos orando. E talvez a gente estava até indo bem, mas aí a gente tira o foco do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que pode todas as coisas, e a gente começa a olhar para baixo, né? E a gente começa a olhar para o juiz que é poderoso, a gente começa a olhar para a doença que vai matar, a gente começa a olhar para a circunstância que às vezes é irreversível, a gente começa a olhar para as coisas e fala, não tem jeito mais, eu só resto parar de orar. E a gente para de orar. Então, é muito fácil, meus irmãos, a gente parar de orar porque a gente concentrou nas circunstâncias e não em Deus. E quando a gente olha para essa viúva aqui, ela tinha todos os motivos para desistir. Ela tinha.
Era quase impossível. Imagine hoje. Talvez hoje o problema da viúva é você estar com a causa no Supremo Tribunal Federal. Imagina. Como que você chega lá? A gente sabe hoje que se você não tiver dinheiro, você está enrolado. A justiça, infelizmente, é assim. Talvez era esse o problema do juiz. Ela era uma viúva, ela não tinha ninguém, ela não tinha recurso, ela não tinha dinheiro, e ele é um juiz corrupto, ele não teme ninguém. Se você comprar a sentença, eu dou favorável. Simples assim. Então, nada mudou. Nada mudou. Ela não tinha dinheiro. E o juiz é arrogante. O juiz ele pode fazer o que ele queria. Mas ela, meus irmãos, ela não parou. A viúva, com todos os motivos, ela não para. Ela persiste. Ela não desmotiva. A esperança dela está afiada. É ele que vai resolver? É ele que vai resolver. E aí no verso 5 aqui, Jesus vai falar que o juiz fala alguma coisa, vai dizer: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Meus irmãos, a persistência da viúva venceu o juiz mau. Né? A persistência, ela não parou. Ela foi. Mas a gente percebe aqui, pela fala do versículo 5 aqui, o juiz continua egoísta, ele continua pensando só nele mesmo, né? Ele não quer saber se a mulher tem direito ou não, ele não está preocupado com o direito dela, né? Ele não age baseado no direito que ela tinha, mas ele só age baseado nele mesmo, né? Para que ela não venha a molestar-me, para que ela não venha a aborrecer-me, para que ela não venha a importunar. A palavra aqui no grego, ela traz uma conotação de deixar com o olho roxo. É mais ou menos essa a palavra literal aqui. Talvez eu vou resolver o problema dessa mulher aqui, porque ela está enchendo muito minhas paciências, e vai que ela me deixa até com o olho roxo. Ela não para, ela é insistente. Jesus, ele conta no capítulo 11, se não me engano, do próprio Lucas, ele conta uma parábola de, imagina, chega alguém na sua casa de noite, você não tem pão, e naquele contexto, meus irmãos, bateu alguém na sua porta, você é um bom anfitrião. Era uma falta de respeito na cultura, você não receber bem as pessoas. Ele vai dizer que o cara vai no vizinho, fala: ó, chegou um vizinho aí, chegou um parente, chegou alguém aí, eu preciso de alimentar. E ele: não, eu estou dormindo com os meus filhos, você não enche as minhas paciências. Aí Jesus fala: ó, ou ele vai abrir pela amizade, ou ele vai abrir porque a encheção de paciência é grande. Então ele resolve o problema. E Jesus está querendo falar a mesma coisa: persistência. Persistência. Talvez ele deu o pão, não pela amizade, mas pela persistência. Eu não aguento mais essa campainha na minha porta. Então, meus irmãos, ela vence o juiz na persistência. E aí, Jesus, ele nos chama a olhar e observar o pensamento do juiz. Olha o verso 6 e 7. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Ou seja, olhe para as razões, olhe para as motivações dele. Ele resolveu o problema dela. Aí no verso 7 ele vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele está dizendo assim, meus irmãos, Jesus, olhe para esse juiz mau. Ele não teme ninguém. Ele é extremamente egoísta. Ele só pensava nele mesmo. Mas mesmo assim, ele julga a favor da viúva. Jesus está dizendo assim: imagina esse juiz que é um homem mau, mesmo pensando nele mesmo, mesmo resolvendo o problema dela baseado no seu próprio egoísmo, ele não quer mais ver a cara daquela mulher, mas ele que é mau. Ele entra com providência e resolve o problema dela. Imagina Deus. Imagina Deus, meus irmãos. O Deus todo amoroso. Imagina se Deus não vai acudir e entrar com providência no seu povo, nos seus escolhidos. Meus irmãos, às vezes eu e você, nós esquecemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus.
Jesus aqui está querendo lembrar para mim e para você que até mesmo um juiz mau, egoísta, que só pensa e olha para o seu próprio umbigo, ele faz coisas boas. Ele resolve a favor dessa humilde serva do Senhor aqui. Imagina o nosso Deus. É por isso, meus irmãos, que eu e você não podemos desanimar. Porque se um homem mau, se alguém egoísta, que só pensa nele mesmo, se em alguns casos ele ajuda, ele abençoa, ele atende pedidos, quanto mais o nosso Deus, que é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, que ama seu povo, que cuida do seu povo, que entra com providência constante ao seu povo. Imagina esse Deus, meus irmãos, o que ele não vai fazer para os seus escolhidos? Jesus aqui ele faz um contraste entre Deus e o juiz. Esse juiz é arrogante, esse juiz é egoísta, esse juiz é desprezível. Ele é um juiz, ele é detentor da lei, mas ele não ama a lei, ele não ama a justiça. Ele não possui ternura, ele não possui bondade por ninguém. Ele só atendeu a viúva para ficar livre dela, só. Mas Deus não, meus irmãos, Deus está querendo lembrar para mim e para você aquilo que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 1:3. O nosso Deus é o Pai das misericórdias. O nosso Deus, meus irmãos, Ele responde a nossa oração, porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele tem pressa em fazer justiça. Deus, Ele deleita em ouvir a voz e em socorrer os seus filhos, que muitas vezes estão necessitados. E às vezes eu e você esquecemos disso. A gente foca no problema, a gente foca nas circunstâncias, e a gente esquece de olhar para o Deus que está controlando todas as coisas nos mínimos detalhes, nada foge ao controle dele. Tudo no teu tempo determinado irá acontecer, baseado nos seus decretos, mas eu e você não olhamos para o poder desse Deus, nós olhamos para o poder das pessoas, nós desanimamos. E ele vai dizer, não faça assim. Eu estava lendo um artigo sobre oração, um artigo sobre o título, Você ora o suficiente? E aí nesse artigo ele vai dizer assim, né, ele faz uma pergunta, por que não oramos mais? Aí ele vai dizer assim, a resposta é muito simples e muito incriminadora. Não oramos mais porque, na verdade, não cremos realmente que terá ou trará muito proveito. Simples assim, é por isso que a gente não ora. A gente não acredita que trará bons resultados. Aí ele vai dizer assim, nossas experiências pessoais, culturais e religiosas ajudaram a reforçar a crença de que fazer mais tende a produzir mais efeitos do que orar mais. E é verdade. Alguém do inferno mostrou para mim e para você que haja mais, faça mais, porque assim você receberá. E aí a cultura, a religião vai dizer para mim e para você, foque em ações, pare com as orações, faça mais, ore menos. É por isso que ele tem autoridade para dizer isso aqui, meus irmãos. É porque lá no fundo do nosso coração, nós acreditamos mais em nós mesmos. Se eu deixar de fazer e só ficar orando, e olha, não é que a gente vai parar, ir para a praia e esperar Deus resolver tudo, não é isso. Mas é porque a gente esquece do poder e de quem é esse Deus, e a gente para de orar, para de envolver Deus no negócio. Porque a gente acredita que o jeito que a gente vai fazer vai trazer melhor resultado. Aí ele vai dizer assim, portanto, como cristãos que creem na Bíblia, afirmamos oficialmente o que a Bíblia nos ensina sobre oração, mas a negligenciamos na prática, porque não cremos funcionalmente nos ensinamentos na Bíblia sobre oração. Resumindo, em outras palavras aqui, o que o John Bloom, o autor desse artigo aqui, ele está dizendo aquilo que Tiago diz para mim e para você. Sejam praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu e você, meus irmãos, nós dizemos que cremos num Deus poderoso, num Deus que socorre, num Deus que nunca nos abandona, mas eu e você sempre abandonamos a petição e nos voltamos para a ação. Nós saímos do quarto de oração e voltamos
para a ação. Nós nos concentramos nas ações que podemos empreender e esquecemos do poder de Deus que pode resolver. Isso é perigoso. Nós abandonamos a oração e concentramos nas nossas mãos. Isso aqui é muito comum. Talvez você nunca vai entender isso porque você mora aqui em Lucas do Rio Verde. Eu entendo isso claramente porque eu vim de outro lugar. Se você vai numa cidade grande, se você vai no lugar de onde eu vim, lá é muito cultural. A gente sabe que nem todo esforço vai trazer bons resultados. A gente sabe. Então a gente estuda, passa no concurso, faz uma faculdade ali, e se deu ali a média, tá bom. Agora aqui não, meus irmãos, aqui a gente vê pessoas que têm atividades que não é comum em outros lugares ter prosperidade. E isso é comum mesmo. Lá a gente não vê isso. Aqui a gente vê os irmãos aí que trabalham de atividades que não são tão comuns de você ver. Os irmãos têm casa, os irmãos têm casas boas, têm carro, viaja, passeia, às vezes tem 1 ou 2 casas a mais. Os irmãos têm a vida confortável. Meu irmão, você vai lá na capital, não é assim não. Você vai lá ver o irmão com mestrado, o irmão com doutorado, e ele está ralando para ganhar 6 contos. É real. Então aqui é muito fácil você achar e acreditar que você faz e acontece. Porque você chegou aqui, você só tinha um sonho em uma bicicleta. E aí hoje quando você olha para trás, você fala, olha o que as minhas mãos construíram. Não é? Isso te deixa arrogante. Isso faz você crer na ação e não na oração. Isso te tira da confiança em Deus, porque você tem conquistado muitas coisas. E eu posso dizer para você, meus irmãos, isso acontece só aqui, pelo menos onde eu conheço. Então aqui é muito fácil, meus irmãos, nós abandonarmos a oração e concentrarmos nas nossas próprias mãos. Outro artigo que eu estava lendo, de título, O Grave Pecado de Negligenciar a Oração. Ele pergunta assim, então o que é oração? Aí ele vai dizer, é pedir a Deus para fazer aquilo que Ele mesmo se comprometeu a fazer. A oração não é uma tentativa humana de vencer a relutância de Deus de fazer o bem para o seu povo. Pelo contrário, as orações bíblicas são alimentadas pelo compromisso e pela promessa de Deus de agir pelo seu povo. Então ele está mostrando para nós aqui que as orações, elas são baseadas, alicerçadas, não em nós, mas nas promessas de Deus. Promessas que Ele mesmo fez. Aí ele vai dizer assim, ó, as promessas de Deus para o seu povo motivam a oração, a qual, por sua vez, expressa nossa confiança no Deus que prometeu nos fazer o bem. Ou seja, nós devemos orar, meus irmãos, baseado nas promessas, naquilo que Deus prometeu. E está nas Escrituras. Então, quando nós nos apegamos às Escrituras, quando o alicerce e a base para a nossa oração, para a nossa petição, é o que Deus espera, é a vontade de Deus, as coisas mudam. Aí ele vai fazer outra pergunta. Então, o que é a ausência de oração? Aí ele vai responder. É deixar de confiar em Deus e em suas promessas. É simples assim, meus irmãos. O meu coração e o seu coração, ele é assaltado. É facilmente eu e você podemos tirar os olhos de Deus e colocar Ele em qualquer outra coisa. Nós acreditamos que a redenção da nossa vida é dinheiro. Nós acreditamos que a redenção da nossa vida é casamento. Nós acreditamos que a redenção da nossa vida é filhos. A gente fala isso direto. Ah, não, minha vida não está boa não, mas quando eu tiver dinheiro... Por quê? Porque nós estamos mostrando que no nosso coração, quem vai redimir e resolver o nosso problema é o dinheiro. Ah, minha vida não está muito boa não, mas quando meu casamento melhorar, aí vai. Ou seja, no nosso coração, a gente está esperando que a coisa vai acontecer. Nós vamos prosperar, nós vamos andar, nós vamos romper quando o casamento melhorar. Ah não, agora eu estou cuidando dos meus filhos, está difícil, mas na hora que os meus filhos engrenar, na hora que os meus filhos saírem de casa, na hora que os meus filhos estiverem independentes, aí a coisa acontece. É porque nós estamos confiando que na hora que isso acontecer, ou isso deixar de acontecer... Então observa, meus irmãos, o nosso coração é facilmente assaltado por essas coisas. E aí a gente tira o foco da confiança no Deus que pode todas as coisas, que determina todas as coisas, e a gente coloca em nós mesmos. Aí a gente se volta para a ação e sai da oração.
É fácil, e a gente faz isso todo dia. É muito fácil. Quando, meus irmãos, tiver dificuldade para orar, não olhe para você mesmo. Não espere que a culpa, ou um melhor planejamento, ou uma maior força de vontade transforme a sua maneira de orar, porque é isso que acontece. A gente começa o ano assim, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou nos cultos, esse ano eu vou falar com o pastor, eu vou entrar no ministério. E você planeja. Tá começando o final do ano e eu sei que na sua cabeça você já está, não, a gente é assim, o brasileiro é assim, a gente vai chegando no final do ano, a gente já vai organizando, não, o ano que vem eu vou organizar, o ano que vem eu vou pagar, o ano que vem. E aí, meus irmãos, a oração, as coisas espirituais são do mesmo jeito. E aí, você, porque não tem orado, você não tem se dedicado, você não tem priorizado o reino de Deus, aí vem aquele sentimento de culpa. Aí você fala, não, eu tenho que orar mais, eu tenho que planejar melhor a minha oração. Mas isso não é a solução, meus irmãos. A solução é o Evangelho. A solução para a falta de oração, a solução para a falta de compromisso, a solução para todas essas coisas é o Evangelho de Jesus, é olhar para Jesus. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele elimina a culpa por nossa negligência com a oração. Porque quando você olhou para Jesus e você entendeu o que Jesus fez, que Ele é suficiente, você é insuficiente, a culpa porque você não é suficiente, ela não te atinge. Porque você olha para Jesus. Eu sou incapaz, mas na força do poder dele eu posso. Por isso que Paulo vai dizer, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Paulo era extremamente habilidoso, versado na letra. É um camarada extremamente treinado, mas em momento nenhum ele confia nele mesmo. Ele confia em Deus. Ele sabe que é muito fácil ele ser assaltado, ele olhar para as qualidades, ele olhar para as características, ele olhar para a situação dele e esquecer de Deus. E às vezes, meus irmãos, a gente é motivado para orar não pelo Evangelho, não pela salvação, mas é pela culpa de que você tem negligenciado. É assim, não, eu vou orar mais, eu estou me sentindo culpado. E a sua motivação é o quê? Não é o amor, não é a salvação, não é o perdão que você recebeu. A sua motivação é a culpa. A sua motivação é porque você tem negligenciado. E aí você vem diante de Deus com aquela culpa, com aquele peso, que você precisava de entregar mais, que você precisava de fazer mais. E aí passa um pouquinho, você está do mesmo jeito. Por quê? A motivação errada. Motivação errada. Por isso que talvez você não é persistente na oração. Porque a motivação não é a glória de Deus. A motivação é você mesmo. É seu sentimento de culpa. É porque você se acha insuficiente. E você é. Mas, meus irmãos, Cristo é suficiente. Você tem que entender o Evangelho. Olhe para Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Marcos 11. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Entregue os seus fardos para mim. Pega o meu, tomai do meu fardo, do meu jugo, que é tranquilo, é suave. Mas não, meus irmãos, a gente quer os nossos próprios fardos. Isso é perigoso. Mas é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho que nos protege. E o Evangelho que nos motiva a orar. O Evangelho de Jesus. É o que Jesus fez. É o Evangelho que promove a nossa dependência de Deus em oração. É o Evangelho que nos protege de nos vangloriarmos das nossas orações. Deus aqui, meus irmãos, espera que eu e você ore. É bíblico. Crente tem que orar. Mas aí quando eu e você não oramos, vem aquele sentimento de culpa, não vem? Talvez você sentiu essa semana. Talvez você está aqui no culto e você fala, nossa, mas essa semana eu não fiz nada. Essa semana eu não orei. Essa semana, nossa. E você vem com aquele sentimento de culpa. E aí o que tem te motivado a pedir perdão, o que tem te motivado a orar de novo aqui, não é a graça do Evangelho transformador, curador. É porque você se sentiu incapaz. Então, meus irmãos, às vezes nós respondemos à culpa de maneira errada. E a culpa é a nossa motivação. E ele continua dizendo no artigo dele assim, ó. A nossa culpa, ela não pode nos levar com a determinação de orar mais. Nós não devemos responder à culpa com a determinação de orar mais. Ele vai continuar dizendo assim, ó,
tentamos por algum tempo apenas para descobrir que não é sustentável. Por quê? Porque embora nossa incriminação seja correta, ou seja, de fato você não tem orado o suficiente, nós estamos fazendo uso da motivação errada para corrigir nosso comportamento. Lembra? Nós fazemos muito isso com os nossos filhos. Nós não corrigimos o coração, a motivação, nós corrigimos o comportamento. É por isso que os nossos filhos continuam fazendo a mesma coisa, porque nós focamos no comportamento. O sentimento de culpa, ele não corrige de maneira correta. Por quê? Você é motivado pela culpa em orar mais. Mas aí você vai descobrir que não sustenta. E é isso que a gente tem que entender. A gente quer só mudar o comportamento, a gente não quer mudar o coração. E todas as vezes que eu e você concentra no comportamento, dá errado. Por isso que é foco no coração. Por isso que Provérbios vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é do coração que procedem maus desígnios. É do coração que procedem fontes da vida. Então se no seu coração habita um novo coração regenerado ao Espírito Santo, então você vai produzir as virtudes do Espírito Santo. Agora, se o seu coração não é transformado, não é regenerado, o seu comportamento pode até mudar por um certo tempo. Mas ele vai voltar para o estado zero. E nós já testamos isso e ainda testamos isso nos nossos filhos. A gente faz isso. Nós não concentramos no coração, nós concentramos no comportamento. Aí ele vai dizer assim, orar mais como meio de aliviar a culpa não nos ajuda a orar mais, porque este não é o propósito da culpa. A culpa é um fardo a ser aliviado através de quê? Arrependimento da incredulidade e por meio do perdão e da restauração de Jesus. Então, quando nós sentimos culpados, porque nós estamos orando pouco, fazendo pouco, essa culpa é para nos levar a nos arrepender em Jesus. É de nós nos arrependermos da nossa incredulidade, porque falta de compromisso, falta de oração, nada mais é do que incredulidade. Nada mais é do que mentir com a vida a verdade que a gente fala com a boca. Eu amo Jesus, tudo que é meu é de Jesus, mas na prática não é. Não é. A gente leva o culto de qualquer jeito, a gente leva a vida cristã de qualquer jeito, a gente leva tudo de qualquer jeito. Principalmente as coisas espirituais. E aí, meus irmãos, nós esquecemos que Jesus ele nos ensina a orar olhando primeiro para Deus. É por isso que no texto aqui, ele vai dizer assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lembre disso, meus irmãos. Deus, ele segue a agenda dele, não a sua. Olha, os discípulos olharam para Jesus e disse, João ensinou os discípulos dele a orar, você podia ensinar a gente? Ele falou, sim, tranquilo. Então orareis assim, Pai nosso, que estais nos céus. Então ele está mostrando que o relacionamento entre você e Deus é de paternidade. Ele é pai amoroso. Você pode entrar em audiência com ele, o justo juiz, a qualquer hora. Mas aí, Jesus ele ensina como é que você deve começar suas orações. Ele vai dizer, santificado seja, mas vamos colocar o teu nome. Ou o vosso nome, mas é o de Cristo, né? Mas santificado seja o teu nome, Deus. Venha o teu reino. Seja feita Você está vendo? Primeiro, as nossas orações são voltadas para Deus. A nossa vontade tem que conformar com a vontade de Deus. Mas não, as nossas orações é, Senhor, eu quero pão. Senhor, eu quero perdão. Senhor, eu quero que o Senhor destrava. Senhor, eu quero que o Senhor trava. Senhor, eu quero saúde. Meu irmão, e não tem problema orar essas coisas. Devemos orar todas essas coisas. Lembra, Ele é o nosso Pai. O problema é que nós não estamos preocupados com a vontade de Deus. Ele ensinou primeiro, você ora. Senhor, seja santificado o seu nome, não o meu. Que as pessoas olhem para Jesus. Que o nome do Senhor seja santificado através da minha vida. Santificado, o nome de Jesus, meus irmãos, basicamente que você, ao viver o cristianismo, as pessoas olhem para você e santifiquem o nome de Cristo. Tipo, nossa, ali está a Rose,
crente no trabalho dela, honesta, faz tudo direito. Isso é santificar o nome de Deus. Então, olha, a vontade de Deus é primeiro fazer as coisas dele. Então, assim, venha o teu reino. O que nós temos que fazer? A gente inverte. Você busca o seu reino, não o reino de Deus. Você busca crescer o seu reino, porque você não confia em Deus. Você vai dizer, eu já disse isso também, às vezes eu me pego dizendo, então, eu não tenho FGTS, não tenho INSS, eu não sou concursado público, daqui uns dias estou com 70 anos, eu tenho que fazer alguma coisa para garantir a minha velhice. Ou seja, aí eu preciso de cuidar do meu reino. Entendeu? Eu preciso cuidar do meu reino. E aí a gente inverte. Você não cuida do reino do Senhor, você cuida do seu reino. Aí, Jesus está dizendo assim, ó, seja feita a tua vontade. Mas você não santifica o nome de Deus. Não busca o reino de Deus. Fazer a vontade de Deus já foi para o saco. Já foi para as cucuias. Então observa, por que às vezes você acha que está demorando demais Deus responder suas orações? É porque talvez as suas orações, elas só englobam a segunda parte da oração do Pai Nosso. Só me perdoa, me abençoa, né, o pão de hoje, eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero a proteção. E aí você esquece que é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente esquece disso, meus irmãos. Nós estamos incrédulos em nossas orações porque estamos buscando a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí eu e você precisamos de orar como Deus ensinou. E aí talvez você está puxando os cabelos, por que Deus não ouve minhas orações? É porque Ele é bom. Ele é bom. Tiago vai dizer que nós não recebemos de Deus porque nós pedimos mal. Então, meu irmão, você não ora para que o nome de Jesus seja santificado, você não ora para que o reino dele seja expandido, você não ora para que a vontade dele seja feita. Você ora para que o seu reino, a sua vontade e o seu nome seja santificado. E aí Tiago vai dizer assim, vocês não recebem porque pedem mal, pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Tiago ensina isso. Então, meus irmãos, se realmente queremos orar como a Bíblia ensina, nós devemos tirar proveito da motivação bíblica. E qual que é a motivação da Bíblia? As promessas que Deus prometeu para nós, a recompensa das promessas. Os versos que eu coloquei lá no começo, Romanos 12, ele vai dizer, perseverai na oração. O problema é que a gente olha para esse versículo e a gente esquece de olhar o contexto. Então, perseverar na oração para quê? Para que os dons espirituais da graça e o amor abundem na igreja. Isso é o nome do Senhor ser santificado, isso é que o reino de Deus seja expandido, isso que a vontade de Deus seja feita. E olha para as orações, por exemplo, de Paulo no capítulo 1 de Efésios, olhe para as orações de Paulo no capítulo 3 de Efésios, olhe para as orações de Daniel, né, no Ende 9, no Esdras, Neemias e Daniel 9. Você vai ver, se você vai encontrar Paulo falando assim, Senhor, só um parênteses, tá fácil não, Senhor, o pessoal está me pegando, não estou aguentando mais tomar chicotada, estou sofrendo aqui, Senhor, você podia me aliviar. Você não vê. Você vê ele orando para que as pessoas conheçam, para que as pessoas convertam, para que as pessoas aumentem o entendimento. Ele está preocupado com o reino, ele está preocupado com o nome do Senhor, com a vontade do Senhor e não com a dele. Efésios 6, meus irmãos, lá na armadura, ele vai dizer, orem em todo o tempo no Espírito, com toda perseverança. Para quê? Para que nós sejamos protegidos do poderoso ataque satânico. E o Evangelho seja proclamado com precisão e coragem. Então observa, ore em todo o tempo, com perseverança. Para quê? Você está envolvendo o reino de Deus, a vontade de Deus, as promessas de Deus. Mas você não está preocupado com o reino de Deus. Você não está preocupado com o mundo espiritual, que é uma realidade. Você está preocupado com o seu reino, com a sua vontade e com o seu nome. Filipenses 4:6. Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez, alegrai-vos. Aí ele vai dizer, sejam conhecidas diante do Senhor todas as suas petições. Ore para que o Senhor te liberte das angústias perturbadoras, para que permita que a paz de Deus guarde os nossos corações e mente. Está lá, você tem orado por isso? Senhor, tira a angústia do meu coração. O inimigo tem perturbado a minha mente, ele tem lançado dardos inflamados. Não, mas você tem mais choramingado diante de Deus do que
voltado a uma oração e se apropriado das promessas do Senhor. Persevere, meus irmãos. Lá em Tessalonicenses ele vai dizer assim, orai sem cessar. Mas no contexto você ora sem cessar para quê? Para que haja unidade, amor e submissão, paciência e alegrias apropriadas na igreja. Você está vendo? Meu irmão, quando você se envolve no reino de tal maneira que o reino é a sua prioridade, você vai importar com o reino do Senhor. É isso que eu e você precisamos entender, meus irmãos. Talvez nós não temos persistido na oração porque nós julgamos a resposta de Deus demorada. Nós não persistimos na oração é porque nós não temos orado como Jesus nos ensinou. E você pode orar pelas suas coisas. Ele ensinou a orar, mas você só ora pelas suas coisas. É por isso que você desanima. Você não ora para que as promessas que Ele falou que vai fazer aconteçam, porque você não está envolvido no reino. Na verdade, você está envolvido no seu reino, para que seja a sua vontade e não a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, eu e você precisamos de orar fundamentado nas Escrituras. Eu e você precisamos de orar com fundamento das orações da Bíblia. Orar de acordo com a vontade de Deus. Olha o que 1 João 5,14 veio dizer. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meu irmão, a oração não é Deus alinhar a sua vontade com a dele. É você alinhar a vontade dele com a sua. Isso é oração. Isso é oração. Aí Jesus, meus irmãos, ele encerra no verso 8. Olha o verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, quando você olha para o capítulo 17, um pouquinho aí atrás na sua Bíblia, você vai perceber aí que ele vai encerrar o capítulo 17 falando da segunda vinda de Jesus. Então, observa, o final do capítulo 17, ele não está posicionado de maneira cronológica, mas ele está posicionado de maneira intencional. O Lucas colocou isso. Então, ele encerra o capítulo 17 falando da volta de Jesus. Ele começa o capítulo 18 nos mostrando a necessidade de persistir na oração. Por quê? Porque persistir na oração demonstra fé ativa, fé operante, fé salvífica. Então, meus irmãos, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, que é a qual nós esperamos, eu e você devemos manter uma postura de oração perseverante. Nós não devemos desanimar. Mas o problema é que à medida que a história avança, as pessoas vão ficando cada vez mais desatentas com as coisas espirituais. É por isso que Deus tem que arrumar um problema para você. É por isso que às vezes Deus coloca uma doença. É por isso que Deus às vezes coloca coisas na sua vida que é necessário por causa da sua postura. Por isso que no final do verso 17 aqui, ele vai dizer que a volta de Jesus era como nos dias de Noé. E quantos que foram salvos nos dias de Noé? Só a família de Noé. E na verdade era porque só o Noé que era justo. Então observe, meu irmão, é a mesma coisa. Por isso que Jesus pergunta que, porventura, quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Porque quando eu destruí a terra a primeira vez, a terra estava cheia. Mas só 7 pessoas ou 8 lá entraram na arca. Jesus, ele destrói 2 cidades e só 4 pessoas se salvam. Porventura, quando Jesus voltar, meu irmão, ele achará fé na terra? William Hendrickson, um comentarista, ele vai dizer assim, mas haverá essa fé, a fé que persevera, que essa viúva exerceu? Ele faz uma pergunta. Será que quando Jesus voltar, a fé perseverante dessa viúva, Jesus vai encontrar na terra, meu irmão? E o comentarista ele vai dizer assim, a pergunta é formulada não com propósito de especulação. Jesus aqui não está com dúvida, mas de autoexame, que cada um responda por si mesmo. Quando Jesus voltar, meu irmão, ou quando você for, a sua fé é operante? A sua oração é perseverante? Ou você vai esmorecer? Ou você vai desmotivar?
Porque alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. A persistência é uma marca do Espírito em nós. Longanimidade. Ó, longânimo, ânimo longo. É igual a liguinha. Você estica, estica, é um longo ânimo. Perseverança. Esperança. Oração, meus irmãos, é um dever. Que Jesus está querendo mostrar para mim e para você, que eu e você devemos orar. E perseverar. Nunca esmorecer, nunca desistir. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que a oração ela tem que ser perseverante. Às vezes você começou a orar por coisas envolvidas no reino de Deus, como conversões, expansão da igreja, ministérios grandes aqui, e mais conversões, e mudança de vida. Mas aí você parou. Você se envolve mais com o seu reino do que com o reino do Senhor. E para encerrar, eu quero mostrar para vocês uma pergunta que um pregador fez para o George Miller, antes do George Miller morrer. Depois você procura quem que foi George Miller. George Miller, meu irmão, a história e a biografia dele conta que ele tinha um diário de oração, uma agenda de oração, e ele tinha, tudo que ele pedia, ele escrevia. E tudo que Deus respondia, ele voltava lá e marcava. A história conta que ele tinha mais de 5.000 orações respondidas. Porque ele era perseverante. E aí um pregador, antes dele morrer, perguntou se George Miller orava muito. E a resposta dele foi essa. Quero que você preste atenção. George Miller respondeu assim: algumas horas todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos, diariamente, por 2 homens, filhos de um amigo da minha cidade. Não são ainda convertidos, porém, espero que venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus, e sobre elas, descanso. Que nós possamos, meus irmãos, aprender com esses homens. 52 anos por uma conversão. Diariamente. Isso é perseverança. Isso é amor pelas almas. Isso é amor pelo reino. 52 anos. Eu li isso aqui, se tivesse um buraco, eu tinha enfiado minha cara de vergonha. E às vezes a gente esquece. E aí eu quero só ler um texto aqui de 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, porque às vezes a gente acha que Deus não responde, né? Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. Aí Deus fala assim, através de Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, às vezes Deus ele demora, é por pura graça e misericórdia, para que você caia em si, como o filho pródigo. Então seja perseverante, constante, e continue, e continue. Não desista, persevere. Amém? Vamos ficar de pé? Pode vir o grupo louvor.